Vivemos hoje na sociedade da informação. A produção de dados não para. O problema é organizar tudo isso, fazer com que esses dados dispersos se transformem de fato em um conteúdo que possa ser utilizado. Na área da saúde, esses dados, que hoje estão espalhados, podem ser usados para prever epidemias e melhorar o atendimento. Mas, para isso, é preciso tecnologia. Tecnologia da informação e saúde. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Matemática e Estatística Aplicada à Saúde do Instituto de Medicina Social da UERJ, Cid Viana. Bem-vindo, obrigada pela participação. Hoje, o nosso desenvolvimento é medido pela informação, né? A informação é um motor do desenvolvimento. No sistema nosso capitalista, desde a Revolução Industrial, sempre tivemos uma indústria que era líder que promovia o desenvolvimento e o progresso econômico. Então, na Revolução Industrial foi a indústria têxtil, né? Depois, mais tarde, tivemos a indústria transporte, trem, aço, petróleo. Nos anos 80, 90, a grande aposta era que a biotecnologia ela seria o grande motor do desenvolvimento econômico. Mas, na verdade, desde a era da internet e à medida que a capacidade de gerar informação cada vez mais rápida e mais veloz sobre qualquer aspecto, seja do sistema econômico, industrial, seja da própria vida das pessoas, né, a informação foi se tornando obviamente, não só a informação, mas o conhecimento, a informação tratada, que é o conhecimento, foi se tornando a chave para o processo competitivo. Então, passamos do produto para a informação, né? Produto para a informação e o conhecimento. Uhum. Então, assim, as empresas, os países que conseguem processar a informação, transformar essa informação em conhecimento, eles têm vantagem competitiva dentro do sistema e cada vez mais o progresso passa a depender da necessidade de trabalhar essa informação e tirar dela o conhecimento necessário para o funcionamento da economia, do país e da vida das próprias pessoas. Informação é poder, né? Informação é poder, isso, grande. E informação e o conhecimento que a gente consegue tratar a informação. Gerada a informação. E quanto mais rápido se acessa essa informação, melhores condições se tem de tomar decisões, né? Cada vez mais, assim, a velocidade e a capacidade de tratar as informações é muito importante, né? O que a gente, ou pelo menos a maioria das pessoas, não se dão conta é do enorme volume de informação que a gente vem gerando a cada dia, a cada minuto, né? Por exemplo, em 1995, nós tínhamos aproximadamente 4 milhões de pessoas que acessavam a internet. 10 anos depois, já em 2005, isso já tinha se transformado em 1 bilhão de pessoas. E em 2015, nós já estamos aproximadamente quase 3 bilhões de pessoas, ou seja, quase que metade da população da Terra já tem, em alguma forma, acesso à internet. E com a internet, com a expansão da internet, a produção de dados se multiplicou de uma forma vertiginosa, né? A produção de dados, ela se expandiu de maneira impressionante, né? Assim, tanto que foi necessário, a cada momento, ir criando um conjunto de medidas que pudessem dar conta dessa informação. A gente começa com byte, que é uma medida básica, né, que se trabalhava na área de computação, né, e depois do byte você tem kbytes, megabytes, gigabyte, terabyte. Hoje você já oferece, né, esses grandes dispositivos da internet que estão processando na nuvem, o Google Drive, o Dropbox, eles já oferecem 1 terabyte para quem puder se cadastrar neles, né? Em 1 terabyte,
Para a gente ter uma ideia, é como se eu pudesse colocar 200 mil músicas num terabyte, né? Mas isso já se tornou absolutamente insuficiente, porque o volume que eu tenho na internet, ela é muito grande. Então, eu começo a trabalhar com outras medidas, que é, por exemplo, o petabyte, que é uma medida acima do terabyte, onde eu já consigo colocar 200 milhões de músicas em um petabyte, né? Uhum. E depois do petabyte eu tenho... Numa 200 mil, na outra 200 milhões. Isso. E o zettabyte, que é uma outra medida acima, que ele é capaz de um zettabyte eu colocar todas as palavras de todos os idiomas da Terra em um zettabyte. E depois do zettabyte eu tenho, agora esqueci, orgabyte. Uhum. E o hexabyte? Ele entra onde? O hexabyte, ele entra entre acho que o petabyte e o zettabyte. Uhum. Ele está no meio do zettabyte. Uhum. E o iotabyte, que é o topo hoje, que é o topo hoje da medida, né? Eu consigo colocar todo o conhecimento humano em um iotabyte. E cada vez mais a gente produz mais dados, mas também o desenvolvimento da tecnologia faz com que esses dados sejam comportados em dispositivos cada vez menores, né? Se antigamente tinha que arquivar, né, em espaços grandes essas informações, esses dados, agora cada vez menos, né? Cada vez menos, e a nossa capacidade de processamento é muito grande, né? Uhum. Hoje, por exemplo, um smartphone tem uma capacidade de processamento maior do que tinha a Apollo 8 quando o homem foi para a Lua. Uhum. Quer dizer, com um único telefone, com um único smartphone, eu tenho capacidade de gerar e trabalhar mais rápido e melhor todas as informações que eu precisava para mandar o homem na Lua, né, em 2008. Não, na Apollo 8. Né? Então, assim, isso faz com que e cada vez que um indivíduo ou uma pessoa usa a internet, ela está gerando algum tipo de dado, e esses dados vão para um conjunto de bases muito grandes que são guardadas em vários locais, para o bem e para o mal. Né? A gente não pode deixar de entender que esse volume de dados também pode ser utilizado de forma para ações tanto de contrárias do tráfico, terrorismo e outras coisas, né? Então, hoje tem uma preocupação muito grande, né, de todos os países de pegar essas informações, processar elas e tentar tirar dali um conjunto de dados que são que possam, então, trazer ações, né? Além disso, esse conjunto de informações, elas também passam a ser utilizadas pelos grandes provedores, como o Google, por exemplo, na medida de tentar adivinhar e facilitar a sua própria vida. Então, muito comum, quando eu estou usando o instrumento de procura do Google, quando eu começo a digitar uma palavra, já aparecia um conjunto de outras palavras tentando identificar que tipo de pergunta que eu vou fazer. Baseado nas suas experiências anteriores, ele já te dá baseado nas experiências não só sua, mas de todo mundo que fez pesquisa sobre um assunto que parecia aquilo. Então, você tem instrumentos ou já um conjunto de máquinas que consegue acumular todas as perguntas que todo mundo faz pelo Google, e a partir do momento que você começa a digitar, o próprio programa consegue identificar, e ele consegue, eu acho que todo mundo vai ver, na maioria das vezes, qual é a pergunta que você queria fazer. E perguntas relacionadas àquele tema. Ao seu tema. E antes de você terminar de digitar, ele já colocou qual é o tema que você quer pesquisar. E aí, com isso, quer dizer, obviamente facilita, que você não precisa ficar digitando, e facilita o processo de busca, porque ao você aceitar aquela sugestão que o mecanismo de busca do Google está fazendo,
ele já vai reforçar e facilitar encontrar o que você quer. Claro que existe aí um certo direcionamento, porque não é tão livre assim, porque o Google tem mecanismos que, dependendo de quem está pagando pelos anúncios, e ele direciona para determinado anúncio. Então, assim, não é algo tão livre quanto a gente possa imaginar. É direcionado e ele quer direcionar para ter cada vez mais lucro, porque ele quer direcionar a sua pesquisa para determinados assuntos que você possa estar interessado e que ele tenha, de alguma forma, consiga vender um produto para algum fabricante, algum anunciante. Se você buscou algum produto ali na internet, fatalmente, num próximo acesso seu, vão aparecer ofertas sobre aquele produto, né? Vai. E assim, se você, inclusive mais, né? Se você buscou, por exemplo, que você estava interessado em viajar para Machu Picchu, no Peru, em férias. Aí você pesquisou Machu Picchu, o sistema guardou, e quando você entra em determinados sites que existe, que eles colocam propagandas e anúncios, né? Você vai ver que vai ter a propaganda ali de agência de viagem te oferecendo pacotes para Machu Picchu. Não é coincidência, não tudo estudado. É um modelo já, tudo estudado, toda essa informação que você fez está gravada lá dentro, todo o seu caminho feito pela internet passou, né? E se você, no mesmo caso, se você está procurando um conhecimento sobre uma determinada doença na área da saúde, o próprio sistema, mais tarde, vai identificar que você se interessou por aquele assunto e pode sugerir ou empresas, ou medicamentos, ou produtos que estejam associados. É muito comum, por exemplo, as mulheres grávidas que buscam informações na área sobre informações em gerais, né, sobre a gravidez, como tratar, encontrar propagandas de produtos voltados para crianças, bebês e, em geral, para a maternidade em geral. Todos os nossos passos estão sendo registrados, né? Todos os nossos passos estão sendo registrados. É difícil você fugir desse registro, né? Eu estava te perguntando sobre a questão da armazenagem dessas informações, né? Tem uma informação sobre, por exemplo, dispositivos do tamanho de um grãozinho de areia que hoje conseguem guardar uma quantidade muito grande de informação, né? Isso foi um projeto, né? Está sendo desenvolvido lá pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que, porque por mais que a gente desenvolva, né, as informações, a capacidade física de você guardar esse volume cada vez maior de informações é muito, muito complicado. Você precisa de uma quantidade muito grande. E uma das possibilidades é utilizar estruturas atômicas para guardar essas informações, né? E aí esse é um projeto que eles estão trabalhando e provavelmente cada vez mais próximo disso, que você, então, assim, como num grão de areia, né, dado com a estrutura atômica, você conseguiria botar informações a nível de zettabytes, né, que são informações já, assim, um volume de informações que teriam, num único grão de areia, praticamente, eu teria, como eu disse antes, né, todas as palavras do mundo eu já poderia colocar num único grão de areia, que seria essa estrutura, usando a estrutura atômica como mecanismo para guardar a informação. E esse volume global de dados que a gente produz, né, chamado de Big Data, né, ele realmente é gigantesco, só que a gente só acessa hoje, só consegue acessar o que seria a ponta do iceberg, né? Tem aí um mundo abaixo aí que não está sendo utilizado, né? Isso. O grande problema da informação é que a informação por si só, ela pode não trazer nenhum tipo de conhecimento. Né? E a informação, a grande parte da informação, 90% dela que toda é gerada,
ela é desestruturada. São dados aleatórios, São dados né? aleatórios, desestruturados, caóticos, que não fazem correlação de um com o outro, né? E para isso eu preciso desenvolver mecanismos, instrumentos, e aí modelos matemáticos que possam estar trabalhando esse tipo de informação para poder tirar dessa informação o conhecimento necessário que permita eu fazer previsões e conhecer o que está acontecendo em termos da informação como um todo. Esse é o grande desafio, Cid, hoje, criar essas ferramentas para fazer uma relação entre esses dados, unir esses dados, organizar, cruzar esses dados para que eles façam sentido. Esse é o caminho que está se seguindo, né? Uhum. Eu diria, é um desafio na medida porque a informação cresce numa velocidade muito grande. Uhum. Mas os métodos de trabalho também crescem e os modelos e os sistemas matemáticos também crescem numa velocidade muito grande. Então, a nossa capacidade hoje de processar informação é algo muito, muito grande, né? Porque assim, que a gente sempre são dados sobre informação, são sempre interessantes, porque a gente não tem essa ideia como um todo, né? Por exemplo, quando 2005, né, eu mandava, por exemplo, para o YouTube, 6 horas de vídeo por minuto. Atualmente, eu já estou mandando 72, 75 horas de informação por minuto hora. E eu tenho que pegar todo esse conjunto. Imagina, por minuto, eu mando 72 horas, né? Ou seja, eu consigo fazer toda a informação, toda a vida de uma pessoa em um dia, praticamente. Um pouco mais de um Download dia. de uma vida. Inteira, toda aquela informação, todo o vídeo de uma vida inteira de uma pessoa, eu consigo fazer num download hoje em um dia. De 24 horas. 24 horas, um pouco mais. Se a gente fizer a conta, dá um pouco mais. Mas é praticamente a ordem de grandeza um dia. Ora, se eu tenho 6 bilhões de pessoas, eu consigo pegar toda a vida de 6 bilhões de pessoas, né, e processar isso numa velocidade muito grande. E aí esse conjunto de informações, se eu não tiver uma capacidade de organização dessa informação muito grande, essa informação ela não tem nenhum uso, né? E eu não consigo transformar ela em conhecimento e não consigo utilizar ela de forma nenhuma. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre tecnologia da informação e saúde. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre tecnologia da informação e saúde. Nosso convidado é o líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Matemática e Estatística Aplicada à Saúde do Instituto de Medicina Social da UERJ, Cid Viana. Cid, qual é o volume hoje global de informação gerada? Em 2012, a gente estava gerando 2,8 zettabytes. Lembrando que 1 zettabyte a gente consegue colocar todas as palavras do mundo, de todos os idiomas existentes. Em 2015, esse volume de informação tinha aumentado para 8,5 zettabytes. Então, assim, é uma quantidade de informação, né, que a gente tem hoje e que vai ter no futuro, que é muito grande É preciosa, mas tem que saber... Tem que saber trabalhar ela e transformar ela em conhecimento. Esse realmente é o grande desafio que estão se trabalhando e que muitas empresas estão trabalhando. Vamos entrar agora na área da saúde, né? Um dos campos que gera informação o tempo todo, na verdade, gera dado
o tempo todo é a saúde, né? Porque a cada minuto tem um paciente sendo atendido em algum lugar e fazendo um exame gerando muita informação, né? Isso é importante porque, assim, os métodos tradicionais, né, de tratar a informação, eles não dão conta desse volume de informação. Eu não consigo... o que seria extremamente interessante que eu pudesse estar utilizando essa informação, né, de forma antecipada para poder gerar, né, um conhecimento que pudesse permitir uma melhora da qualidade da atenção à saúde para todo mundo, né? E a gente tem hoje a expectativa de que aproximadamente, ou a estimativa, né, que assim, nos próximos anos eu terei mais 1 bilhão de smartphones no mundo. Né? E cada smartphone ele é capaz de ter, e hoje você tem aproximadamente algo como 140 milhões de downloads de programas que de alguma forma, de algum aplicativo voltado para a área da saúde. Então, isso, se você associar esse conjunto de informações que possam estar gerando via esses aplicativos, via esses smartphones, né, você tem uma capacidade de antecipar problemas de forma muito grande. Então, e tem um monitoramento remoto também, né? E tem um monitoramento remoto, né, e cada vez mais você pode ter uma conexão entre o médico e o paciente que estão em outras distâncias, ou seja, eu sou capaz de cada vez mais de transpassar minhas informações para o médico, né, de uma forma remota, sem que eu necessariamente esteja presente, né? Esse é um dos caminhos que vai acontecer na área da saúde no futuro. E utilizando cada vez mais esses dispositivos, né? O monitoramento que utiliza o smartphone. Isso. Né? O que acontece assim, é que o que a medicina vem aprendendo ao longo desses anos é que você, cada vez que você trabalha um determinado medicamento, uma determinada forma de tratar um indivíduo, a relação do indivíduo com o tratamento é muito específica, né? Um exemplo, talvez que a gente pudesse entender é o seguinte, um medicamento, ele para ser aprovado dentro de um sistema de saúde, para uns órgãos fiscalizadores, no caso aqui no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA, você faz um ensaio clínico, e esse ensaio clínico significa que eu vou aplicar um determinado medicamento num conjunto de indivíduos que têm uma doença, e que esse conjunto, e vou comparar esses indivíduos com um conjunto de indivíduos, todos os conjuntos selecionados de forma aleatória, que recebem um medicamento que não tem ação, que é o considerado placebo. O que a medicina já descobriu é que o placebo, às vezes, tem uma ação curativa, né? Em média, vai em torno de 8% a 10%, mas em alguns casos chegou até 30%. Isso é a capacidade de autorregeneração, né? Do próprio indivíduo se autocurar. Isso. E o medicamento, para ser considerado eficaz, ele tem que ser superior ao placebo, né? Em um determinado nível. Mas quando eu faço essa avaliação, né, e consigo descobrir que um medicamento ele é 30%, 40%, 50% mais eficaz que o placebo, a população, isso é uma média. E na média significa que para algumas pessoas foi muito eficaz, mas para outras não foi eficaz. O que significa que os indivíduos sempre podem dar o azar de tomar um medicamento e ele não ser eficaz como ele deveria ser. E é por isso que, na verdade, dependendo das doenças, eu tenho vários medicamentos, né, que são utilizados para tratar aquela doença. Vários princípios ativos, vários né? princípios ativos diferentes que estão
atuando para tratar a mesma doença, em princípio. Por quê? Porque determinados indivíduos vão reagir melhor com o medicamento e outros indivíduos vão reagir melhor com outros medicamentos. Devido às características das pessoas, características individuais de cada pessoa. E isso não só para o medicamento. Por exemplo, hoje em dia a própria dieta depende das suas características, do seu DNA. Se você tem determinados genes, determinadas dietas vão fazer mais efeito e outras vão fazer menos efeito. E isso leva tudo a possibilidade de eu fazer uma medicina que não é mais montada numa base coletiva, mas numa base individual. Ou seja, eu personalizar a medicina para que ela possa atuar de forma específica para as características de um determinado indivíduo. Ora, consequentemente, essa medicina, ela é muito mais complexa, porque eu tenho que gerar a informação de cada indivíduo para poder trabalhar aquela informação específica no indivíduo para saber quais são os produtos que vão fazer mais ou menos efeitos nele, né? Então, esse é claramente um caminho da medicina hoje na área da saúde, das informações que estão sendo geradas, né? E que podem estar atuando, né, de forma específica em relação ao conjunto de informações. E aí eu tenho que ter um instrumento que me permita processar essas informações, né, de tal jeito que eu consiga ter uma medicina mais eficaz. A gente está entrando aí já nos potenciais. Nos potenciais da ação do Big Data na área da saúde. O impacto que realmente ele vai ter na área da saúde, né? E aí a gente pode falar da questão do genoma, né? Que está correlacionada, né? O genoma é outro aspecto bem interessante, né? Se a gente lembrar que quando foi feito o primeiro projeto de sequência, né, do DNA de um ser humano, ele levou 10 anos para ser executado. Um super esforço, né? Um super esforço, com vários grupos de pesquisa, e que custou algo em torno de 3 bilhões de dólares. Hoje, eu já consigo fazer um sequenciamento, né, de um ser humano em um dia, custando $1.000. Então, essa redução de custo permite que eu possa trabalhar cada indivíduo, descobrir exatamente como cada gene de cada indivíduo atua na sua forma, né? E se existe algum tipo de gene que possa levar a algum tipo de doença ou permitir um avanço, né, mais ou menos, né, porque também já se descobriu que determinadas doenças, elas são muito características em determinado tipo de gene. Câncer, por exemplo, é uma delas, né? Mas não é só câncer. A própria minha capacidade que hoje que virou uma epidemia, né, quer dizer, a obesidade, ela também tem uma característica muito peculiar em relação ao determinado genes que eu tenho. Porque 2 indivíduos com determinados genes, eles comendo a mesma quantidade de calorias, podem ter pesos diferentes. Porque os seus genes se distribuem de forma diferente e eu tenho... E o metabolismo deles metabolismo atua de forma diferente na capacidade de absorver a alimentação que ele está executando. E aí, de novo, né, eu estou gerando as informações num volume muito grande, numa velocidade muito, muito rápida, né, porque agora em um dia eu já consigo fazer o sequenciamento, né, humano do indivíduo como um todo, né. São informações que têm um valor muito grande, né, porque eu com essas informações eu consigo fazer um trabalho muito específico e individual para cada um. E são informações que eles têm, são verdadeiras, na medida que eu estou trabalhando com cada indivíduo e cada momento, né? E esses aí caem naquilo que, quando a gente olha para o Big Data, né,
que alguns autores eles vão classificam que o Big Data tem um conjunto, são alguns veios que estão relacionados a essa informação, que é o volume de informação, a velocidade, a veracidade, o valor dessa informação que está sendo gerenciada, né? Uhum. Falamos aí do genoma, né, da diferença de quando começou o projeto Genoma para agora, né? Quer dizer, essa tecnologia da informação sendo desenvolvida e propiciando cada vez mais essa medicina que é voltada para o indivíduo, né, individualizada, né? Isso. São dois caminhos importantes, mas não são os únicos que a gente tem de potencial do uso, né, da informação na área da saúde. Outra possibilidade é que, como essa medicina personalizada, eu consigo criar ou trazer os médicos que são também especialistas no assunto, naquele que você está precisando. E, com isso, racionalizar a forma de trabalhar essa medicina. E, além do mais, quer dizer, a gente, lembrando que, através todas as coisas no futuro, hoje em dia já uma grande parte delas, né? Talvez o que mais presente para a gente aqui no Brasil sejam as próprias televisões que já estão conectadas na internet, eu tenho conjunto, mas praticamente, quer dizer, há uma tendência de todos os instrumentos, todos os aparelhos domésticos, de alguma forma, no futuro, estarem conectados na internet, né? E eu consigo, se está ligado na internet, eu consigo monitorar. E se eu consigo monitorar, eu posso usar esses aparelhos, por exemplo, para descobrir se uma determinada pessoa idosa, por exemplo, teve uma queda em casa, né? Eu posso verificar os hábitos de consumo, né? Se eu estou trabalhando em termos, se eu preciso que alguém redução de peso, eu posso ver os hábitos de consumo da pessoa e fazer um trabalho mais personalizado em relação a esse indivíduo, né, de tal jeito que ele possa entender que esses hábitos dele possam estar levando a esse tipo de coisa. Isso tudo leva, e do mesmo jeito, cada indivíduo que vai ser tratado numa unidade de saúde, eu posso ter toda a informação daquele indivíduo disponível para cada médico que vai ser tratado, diminuindo assim, né, um pouco a necessidade de, se eu tenho um problema de saúde, o médico que vai me tratar, ele tem um desconhecimento grande da sua vida passada, né? Porque na medida cada novo médico você tem que cada repetir novo a história eu tenho toda a história e a história nunca é completa, né? Nunca é completa, né? Hoje em dia você seria capaz de ter um sistema que pudesse estar gerenciando toda essa informação de um único jeito. E isso leva necessariamente, né, uma redução de custo, não só uma medicina de melhor qualidade, mas uma medicina que talvez permita um melhor gerenciamento dos recursos e, consequentemente, uma possibilidade de economizar esses recursos. Que o grande problema da medicina e da saúde, principalmente, é que a saúde exige, né, muitos recursos, né? E cada vez que eu diminuo esse recurso na saúde, né, eu estou levando que mais pessoas ficarão doentes, não terão condições de serem tratadas e pode levar, inclusive, a um óbito precoce em determinados indivíduos. Você estava falando da medicina individualizada e agora já está entrando no ramo da saúde coletiva, a outra ponta, né? Isso. Esses dados individuais, juntos, podem ajudar na saúde coletiva, né? Pode ajudar na saúde coletiva e no processo de gerenciamento da saúde pública, inclusive, porque o Estado, ele pode, com essas informações que estão sendo coletadas, ele prevê que uma determinada epidemia possa estar se iniciando em uma determinada situação, né? Você vê que a gente teve aqui,
começamos com o nosso problema do Zika, e que do Zika levou a microcefalia, e um problema extremamente grave, que começou depois que foi notificado, que alguns médicos entenderam e notificaram isso, e veio então essa notificação para o Ministério da Saúde, e isso virou então de conhecimento geral. De certa forma, né, se eu, daqui a alguns anos, o próprio modelo de gerenciamento de informações talvez pudesse antecipar, né, essas informações, porque o modelo ele estaria pegando informações de vários médicos que talvez não tivessem contato diretamente um com o outro, que pudessem identificar que aquilo estava virando uma epidemia, porque para virar uma epidemia eu preciso de um volume de casos grande, né? Se eu tenho poucos casos, talvez estivesse dentro da certa normalidade ou daquilo que se esperasse que a existência da microcefalia dentro da taxa normal do vírus. Com essas informações sincronizadas, seria possível monitorar se está acontecendo o próprio sistema uma incidência, ele teria né, condições de criar um modelo que pudesse já levantar, né, a existência de que algo estaria fora do normal. E se eu tenho algo fora do normal, isso leva um certo aviso, e aí técnicos, especialistas e outros profissionais de saúde poderiam analisar esses dados e, consequentemente, fazer uma determinada previsão da necessidade de ter uma atuação mais rápida nesse processo, né? Esses sistemas, na verdade, já existem. O que precisa é integrar essas informações, né? Os sistemas, eles precisam integrar e precisam falar um com o outro. Esse é sempre uma dificuldade que ainda vai demorar um pouco, acho eu, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem ainda sistemas mais desagregados, e não tão estruturados. Então vai levar um tempo para que todos esses sistemas possam estar sendo monitorados e atuando de uma forma mais integrada. Mas esse é um caminho que provavelmente que eu acho que não tem volta, que a saúde, ela cada vez mais vai estar vinculada a essas informações, e isso será com certeza o próximo passo, um dos próximos passos de desenvolvimento na saúde. Dá para realmente acompanhar tudo, né? Com o sistema em funcionamento e as informações todas integradas de todas as unidades de saúde, seria possível verificar, por exemplo, a incidência de determinada doença, onde ela está ocorrendo, para onde está migrando, né? Isso. E com isso atuar ali naquele foco, né? Isso. Você conseguiria fazer isso de forma antecipada, né? É claro que hoje, eu tendo as informações, eu consigo traçar como é que um vetor de uma doença está evoluindo, né? Como é que ele veio, qual foi a origem, onde ele evoluiu, de que forma que as pessoas vão ficando doentes. Quer dizer assim, os conhecimentos para traçar esse desenvolvimento, né, eu já tenho. O que os sistemas que estarão acoplados a modelos de Big Data vão fazer é que eles vão antecipar, né? O próprio sistema vai ser capaz de antecipar, né, essas informações, porque como elas estarão reunidas, né, de formas mais rápidas, né, e eu serei capaz de tratar elas de formas mais rápidas, né, transformando esses dados desestruturados em conhecimento, eu vou ser capaz de antecipar essas ações. Hoje, algo que eu demoro bastante para reunir as informações e tratar elas da forma tradicional, com os modelos matemáticos e epidemiológicos que eu tenho, para descobrir, né, a sequência, né, como é que uma doença está evoluindo, e quais são os fatores de risco e quais são os grupos de risco. O próprio sistema, no futuro, vai ser capaz de antecipar tudo isso e, com isso, me permitir, né, uma intervenção mais rápida e menos custosa. Redução de custos, Redução né? de custos. Se você entra no início do surto, sai muito mais barato do que depois de uma epidemia, né? Claro, muito mais barato.
todo o custo do sistema de saúde está principalmente no processo de hospitalização. Quanto mais eu evito a hospitalização, eu diminuo o custo, melhora a qualidade de vida do paciente. Porque ser tratado logo no início da doença também, né? Ser tratado no início da doença, tem a possibilidade de ser mais efetivo, né? Então, isso vai ser uma vantagem muito grande, né? Ok. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre tecnologia da informação e saúde. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre tecnologia da informação e saúde. Nosso convidado é o líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Matemática e Estatística Aplicada à Saúde do Instituto de Medicina Social da UERJ, Cid Viana. Cid, vamos entrar agora na questão dos problemas e desafios. É verdade que temos muitas vantagens em relação a como trabalhar esses dados e que esses dados vão permitir no futuro que tenha-se uma medicina mais personalizada e que tenha uma maior efetividade. E mais agilidade na saúde coletiva. E mais agilidade. Com menos custo. Com menos custo. O problema é que nós estamos utilizando os dados das pessoas para tomar decisões, né? Então, existe aí uma discussão ética sobre a questão da propriedade desses dados. Que forma que, muitas vezes os dados, né, como a gente estava conversando anteriormente, que hoje em dia os sistemas de busca utilizam os nossos dados para gerar, eu estou repassando a propriedade desses meus dados, né, para que hospitais, indústria farmacêutica, o próprio governo possam estar gerando e trabalhando com essas informações. E na área da saúde tem uma confidencialidade aí, né? Isso. E aí essa propriedade tem esse problema de que e será que esses dados serão utilizados de forma correta? Mesmo que eu esteja passando esses meus dados, mesmo que eu autorize, de certa forma, né, que esses meus dados possam estar sendo... será que eles serão utilizados de forma correta? Será que eles serão cair usados? Em mãos erradas? Sempre podem cair, né? Sempre podem ser utilizados de forma equivocada. Então, e aí um desafio é aumentar a segurança. E a segurança, e fora de que eles podem ser roubados. Né? A gente hoje tem um problema de segurança, né, dentro da internet muito grande. Né? Existe hoje, então assim, essa questão da segurança é algo que não se pode deixar de lado. Então, a própria expansão, né, da internet, da geração, ela tem que vir acompanhada de uma segurança muito grande. De mecanismos de proteção. Mecanismos de proteção muito grande para evitar, né, que hackers ou outras, ou empresas possam estar acessando os meus dados sem que eu tenha dado autorização. Né? Porque tem essa relação médico-paciente, né? A confiança do paciente ao revelar os seus dados, né? De que aquela informação vai ficar ali, né? Isso é verdade. Quer dizer, a relação médico-paciente é uma relação criada na confiança, né? Porque assim, se eu não tenho a confiança de que os meus dados, as minhas informações, porque muitas vezes algumas doenças, elas estão associadas ao meu modo de vida, a escolhas que eu fiz do meu modo de vida, né? E eu não quero necessariamente dizer para todo mundo
quais são as minhas escolhas. Elas são minhas, né? E eu tenho direito de fazer a escolha que eu quiser. Claro que em relação a essas escolhas, eu posso ter problemas ou não de saúde. Mas isso é uma outra questão. E para eu ser tratado, muitas vezes é necessário que o médico tenha o conhecimento das escolhas que eu fiz, para que ele possa eleger uma determinada terapia ou intervenção que possa dar conta daquelas escolhas que eu estou executando. Ora, se essas escolhas elas passam a domínio público, a minha privacidade está sendo diretamente afetada. E eu quero que a minha privacidade possa estar na rede, que todo mundo possa, se quiser, né, ter acesso à minha privacidade, à minha vida pessoal. É claro que eu acho que existe hoje uma menor preocupação com privacidade, né? As pessoas, elas são mais dispostas, em geral, a compartilhar a sua vida, ou vários aspectos da sua vida, com várias pessoas, né? As redes sociais mostram isso diariamente. Mas isso também é uma decisão minha. Eu posso não querer compartilhar, né? Embora algumas sim, outras acham que não, né? Então, assim, eu tenho que ter um sistema que seja capaz de garantir, né, que as minhas informações estão absolutamente seguros e confiáveis e só serão utilizados dentro do espectro que eu permito que elas sejam utilizadas, né? Ao mesmo tempo, os desafios que se impõem são como acessar essas informações de forma organizada para que elas façam sentido, né? E, ao mesmo tempo, que esse acesso não viole a privacidade dessa informação, né? Que essa informação que é necessária para o coletivo consiga ser acessada sem colocar em exposição o indivíduo, né? O indivíduo. Porque a coletividade, ela ganha quando eu tenho a capacidade de estar trabalhando e gerando conhecimento a partir da informação de cada indivíduo. Isso já está razoavelmente bem entendido. Mas a gente tem o desafio, né, de que eu estou trazendo informações pessoais de cada um. E as informações pessoais de cada um são suas informações. Então, assim, embora a coletividade ganhe, e eu ganhe em contrapartida, porque do mesmo jeito que as minhas informações estão sendo trabalhadas e possam gerar benefícios para mim, as informações dos outros indivíduos também estão sendo processadas e vão gerar algo que eu vou beneficiar no futuro. Então, existe uma certa troca, né, de eu diminuir um pouco a minha privacidade, ceder as minhas informações para que benefícios futuros possam aconteçam, sejam para outros indivíduos e para mim mesmo, porque eu também estarei sendo, de certa forma, beneficiado desse conjunto de informações que estão sendo processadas. Esse é um caminho que está sendo construído ainda, né? Tem um caminho construído e uma discussão grande, né, sobre vários aspectos, né, sobre questão de ética, como é que da privacidade, até onde, até aspectos legais envolvidos também, porque, na verdade, né, como a gente vive o caminho e a velocidade, né, das transformações que estão acontecendo na sociedade a partir da internet, desse conjunto de dados, é tão grande que os outros lados da nossa vida, que são a justiça, a área social, as relações sociais, a área médica, tem uma certa dificuldade para acompanhar a velocidade da transformação. Então, eles estão sempre correndo atrás, porque o sistema e o desenvolvimento tecnológico tem alcançado um patamar muito grande
que transforma toda a vida nossa e todos nós. E é um caminho sem volta, né? O melhor caminho sem volta. É um caminho que a gente não tem jeito, né? Se hoje existe um conjunto ainda de indivíduos que não têm acesso à internet, que têm dificuldade para executar, às vezes até uma retirada do dinheiro no caixa automático no banco, né? No futuro isso não vai acontecer. Todas as pessoas, praticamente, a tendência é que o mundo inteiro, de uma forma ou de outra, né, vai chegar aí pelo menos num patamar muito grande, de 70%, 80% da população com acesso direto na internet. E esse é um futuro curto, não é um futuro a longo prazo, não, é um tá futuro, logo ali, né? Tá logo ali. Tá dobrando a esquina. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, professor Cidiana, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.